Pessoal, a gente vai dar continuidade agora. A doutora Patrícia Lemos teve um problema, não pôde vir, mas vai ser bem representada aqui por Eduardo Trani. Ele é graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com mestrado em Urbanismo pela Universidade de Paris. Ele é coordenador de planejamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente aqui de São Paulo. Eduardo, você está bem. Boa tarde a todos. Eu vou iniciando enquanto a gente coloca na tela. Eu queria de antemão agradecer muito o convite da Faculdade de Saúde Pública, em nome de todos os professores, nosso colega, o professor Pedro Mancuso, e estou aqui representando a secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a professora doutora Patrícia Iglesias, que infelizmente não pôde comparecer e me pediu que viesse em nome dela, tratar do tema desse seminário, um tema absolutamente sensível, no qual eu farei uma exposição um pouco de caráter diferente do meu grande amigo e colega Eduardo Mazzolens, que trabalha na CETESB. Eu sou hoje, voltei à Secretaria de Meio Ambiente, num curso depois de 20 anos, e estou no cargo da coordenação do Planejamento Ambiental do Estado, a convite da secretária. E isso, então, conflui aí com, vamos dizer, a orientação e a importância que o governo do Estado está dando, obviamente, à questão do tema da água, da crise hídrica e, obviamente, dos meios para a gente sair dela. A minha fala vai colocar rapidamente o tema, então, da questão dos mananciais de interesse. Eu vou fazer aqui um apelo só histórico para todos entenderem daquilo que é mais importante, do meu ponto de vista, imagino, é justamente colocar no quadro legal o que nós temos de instrumentos na região metropolitana, e aqui muito bem colocado pelo Edu, eu já mostrou para vocês como é que ela funciona, exatamente na parte da mesa, vocês devem ter discutido em detalhe, mas dos instrumentos possíveis que o governo, o Estado e a sociedade civil de forma conjunta poderiam fazer, foi a reforma que foi feita no ano de 1997, que iniciou em 95, depois de 20 anos da Lei de Mananciais, a nossa famosa Lei de Mananciais, governo dos amigos aqui na plateia, aliás, a 2, o 3, o Prega e eu, que trabalhamos em 95 para reverter o quadro histórico da Lei 898 e 1172, que marcaram, de alguma forma, a recuperação, que visava justamente a recuperação dos mananciais de interesse regional, cuja lei feita em 97 tinha exatamente o foco de tratar as bacias hidrográficas nas suas diferenças, e bem mostrou aqui os dados do Mazzolens, mostra isso. Nós não temos situações idênticas nem em relação à carga poluidora, nem em relação ao ambiente, né, que elas funcionam, e isso era tratado de forma rígida desde os anos 75, gerando 20 anos depois a grande crise que foi a qualidade da vida urbana nas regiões da metrópole, sobretudo dos mananciais. Então, a lei de 97, a nossa 9866, tem feita em parceria com os movimentos sociais, com a participação da sociedade civil engajada. Todos queriam que nós revertêssemos a qualidade. Isso estava engajado com projetos de recuperação da qualidade da água do Tietê, do Pinheiros, isso tudo vinha naquele movimento, bem disse o Edu, de 92, etc. E com isso, esta lei, ela trouxe para nós um novo enquadramento legal, que foram as áreas de proteção e recuperação de mananciais, onde foi colocada uma letrinha aqui no meio muito importante. Veja a diferença dos anos 75 para 95, não se reconhecia que tinha havido um enorme desgaste e deterioração desses mananciais e da sua ocupação. Então, passou de ser áreas de proteção aos mananciais, como a lei original, e nós colocamos o termo recuperação de mananciais. Só até em termos simbólicos, o termo APRM hoje
diz exatamente que nós tínhamos que correr atrás de um prejuízo dos últimos 20 anos, que já vinha, obviamente, anterior a 75, havia inadequações, mas que cresceu de forma surpreendente nas décadas de 80 e 90. E de 90 para hoje, nos próximos 20 anos, é o enquadramento que nós estamos, é a orientação geral que a gente tem dado, justamente trabalhar com a implantação dessa lei que tem durado 20 anos. Só agora ela começa a dar os seus frutos legais com a aprovação das leis específicas. Então, o primeiro tema que eu queria tratar com vocês é o que podemos fazer como planejamento estratégico para a melhoria no âmbito das forças que conjugam Estado, princípios legais e, sobretudo, mecanismos de ação prática. Com isso, eu vou trazer, até pelo viés de trabalhar a área de planejamento, um dos instrumentos essenciais que hoje, reforçados pela Lei do Estatuto da Cidade, atualmente agora, neste ano, para a Lei do Estatuto da Metrópole, nós estamos todos aqui convergindo para instrumentos de planejamento modernos que em 97 já havia sido pensado. O que se pensou em 97? Se pensou justamente numa legislação que previa o PDPA, o Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental, como aquele orientador de todas as ações dos agentes públicos, privados da sociedade civil, para reverter o quadro de degradação e de qualidade da água dos mananciais. E estes planos foram feitos, eu diria, num primeiro momento, de uma forma um pouco estanque, né? Acompanhando cada uma das leis que foram feitas. Como vocês sabem, nós tivemos a lei, demorou de 1997 até 2006 para sair a lei do Guarapiranga, e depois, em 2009, a lei da Pires. Nós tivemos duas leis. Recentemente, aprovamos a lei do Alto Juqueri, e esta semana, anteontem, a Assembleia aprovou o PL 980, que é a lei do Alto Tietê Cabeceiras. Eu não tinha visto a doutora Estela Gondsai, que está aqui na terceira fila, com quem a Estela e nós fizemos todo esse trabalho lá atrás, há 20 anos atrás. Tudo bem, Estela? Com isso, a lei do PDPA, com todos os sistemas de abastecimento, nós podemos tratar uma parte importante e estratégica dessa região, que foi justamente o que agora nós temos como desafio a partir desse ano. Então, o que eu estou trazendo de novo é o seguinte: das bacias, das subbacias do Alto Tietê, e esse instrumento está em fase de elaboração, nós tivemos a Guarapiranga e a Pires com legislações iniciais, e não tínhamos conseguido fazer recentemente o Juqueri. Estamos agora aprovando, né, foi aprovado, mas ainda não sancionado pelo governador, a lei do Alto Tietê, e pretendemos terminar rapidamente, e foi a orientação do próprio governador, que a gente tem ouvido, nós terminarmos a lei do Poti. Além disso, vocês podem ver que todas as bacias que vão compor o Alto Tietê entraram em processo de planejamento. Nós temos agora 1 ano e meio, e eu acho que aqui é até um chamamento do ponto de vista da ação pública, da ação política, da ação da universidade, etc., que nós temos que nos engajar novamente numa tentativa de estabelecer regramento para isso. Está associado a um momento específico também que a metrópole está passando, por conta da lei do Estatuto da Metrópole, que terá que ser feito até o ano que vem os planos diretores metropolitanos integrados, e, portanto, se nós não corrermos atrás para estabelecer mecanismos e regras e instrumentos para proteger os nossos mananciais, obviamente nós vamos continuar com esse enorme gap, com essa diferença que tem sido a dificuldade de efetivamente conter, digamos, a forma predatória de ocupação desses territórios, no quais sofrem os rios, sofre a qualidade, sofre a saúde pública, mas, sobretudo, a própria lógica da ocupação urbana, que tem que ser revertida. Nós temos um instrumento, eu diria, importante e poderoso, que nós deveríamos, então, jogar fogo nisso, e o recado da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria dos Recursos Hídricos, em parceria, obviamente, é estabelecermos, então, um novo regramento. Tanto o PDPA da Guarapiranga quanto da Pires serão revistos. Então, será uma ótima oportunidade para que a gente reajuste os regramentos que nós tínhamos até recente. Os demais estão todos em estudos, já começou a primeira fase de coleta de dados, está na fase de montagem dos diagnósticos, e nós vamos ter que estabelecer um novo grande padrão para todos os territórios que contribuem nessas bacias. Então, esse, fundamentalmente, é o recado do ponto de vista de legislação, em que tanto a Secretaria de Meio Ambiente quanto a Secretaria de Recursos Hídricos vão buscar novos elementos para o planejamento desse território. Essa, eu acho que é uma questão importante. E, em paralelo, eu trouxe para vocês também
no âmbito do que a Secretaria do Meio Ambiente tem feito, né, e pretende fazer como uma complementação àquilo que nós podemos contribuir, é um programa recém-lançado neste ano, chamado Programa Nascentes, cujo foco justamente do Programa Nascentes, que vem de um programa feito em 2014 e renovado atualmente, ele tem como grande escopo ampliar a proteção e conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade, otimizando o direcionamento dos investimentos públicos e privados para proteger a recuperação das matas ciliares como forma fundamental de recuperar a qualidade e quantidade das águas dos nossos mananciais. Então, este programa, ele veio justamente com uma meta bastante ambiciosa, vocês podem estar acompanhando, não é? De fazer, na primeira fase, 4.400 hectares de matas ciliares, são quase 784 quilômetros lineares de corpos d'água, com uma meta de mudas de espécies nativas da ordem de 6 milhões de mudas. Na meta final, pensado nos próximos anos, pretende-se restaurar 20 mil hectares de matas ciliares, 6 mil quilômetros de águas e um plantio de 40 milhões de mudas. Essa mobilização toda, feita a partir desse programa Nascentes, ela vai e estabeleceu as 3 bacias hidrográficas prioritárias. Então, para justamente a grande dificuldade para quem trabalha com restauração ecológica e sabe disso, é a grande dispersão e a diversidade das ações. Você nunca conflui para áreas prioritárias, não consegue concentrar recursos, e foram definidos, então, perímetros ou áreas prioritárias de intervenção nas 3 bacias, nas áreas justamente mais críticas, em que os esforços da Secretaria de Estado e dos agentes privados e públicos vão na linha de tentar melhorar isso. Quais são os participantes desse programa das nascentes e o que se pretende? De um lado, os próprios proprietários e poceiros, não é? Que vão ter a oportunidade de ter um apoio financeiro para recuperar e revegetar as nascentes de suas propriedades. Fazendo isso com base e com que atores, que são chamados os restauradores, que são ONGs ou empresas que atuam em restauração ecológica e que vão ter a oportunidade de ter recursos e financiamento para esses projetos. E, de outro lado, as empresas, que, por conta das obrigações, das suas compensações ambientais, os chamados TCRAs, os termos de compromisso de recuperação ambiental que tem que fazer, vão poder, então, orientar essa aplicação de recursos daqueles territórios e que vão alavancar executores para isso. Tudo isso feito numa filosofia de que a restauração ecológica seja um processo mais permanente e duradouro, aquele que tem que se fazer com tempo e investimento, e fazendo também com que a população possa não só acompanhar, divulgar e estimular esse processo. A ideia fundamental, então, que a Secretaria de Meio Ambiente, desde o começo desse ano, foi priorizar, aliás, programa que se tornou um programa de governo, um programa do próprio governador, em investir muito na concentração de recursos para esse programa. Várias secretarias de Estado estão envolvidas, com possibilidade de fazer, e o Estado, então, deverá direcionar esses recursos. É fazer com que os recursos que têm que ser aplicados sejam aplicados nas bacias prioritárias para reverter na produção e qualidade das águas. Como participar do programa, obviamente eu vou deixar esses slides aqui, mas nos nossos sites há uma série de informações mais detalhadas, não é? As ONGs, as empresas que atuam em restauração ecológica vão ter então a oportunidade de obter seu financiamento. Qualquer pessoa física ou jurídica pode submeter iniciativas. Existe um cadastro, né, que passa por uma comissão de avaliação, feito por um cadastro na secretaria, então você cadastra, e aí os detentores de obrigação, que são os setores privados ou públicos, vão poder encontrar nesse cadastro aqueles que tem que fazer. Então o Estado vai fazer, ou pretende fazer de forma bastante, vamos dizer, mais efetiva a ligação entre o que é necessário recuperar, aqueles que têm terras e os que têm que cumprir suas obrigações. Essa é a filosofia deste trabalho. Eles, por fim, vão ter um certificado de participação, vão ter um selo nascentes que vai, de algum modo, coligar todas essas ações numa ação de governo e de parceria. E, por fim, então, só para fazer uma palavra final, dizendo que o tema dos recursos hídricos na Secretaria de Meio Ambiente hoje passa, entre aquilo que a Secretaria e a própria CETESB têm como atribuição, pelas 5 diretrizes que o Sistema Ambiental estabeleceu para a gestão deste período de governo, de 2015 a 2018, em que a Secretaria tem divulgado constantemente, né,
que nós vamos trabalhar em 5 grandes linhas. Então vocês veem que a primeira linha, que é a conservação ambiental e a restauração ecológica, vem, obviamente, ao encontro dessa necessidade de nós recuperarmos as matas e as nascentes e tendo uma possibilidade de impacto muito positivo na questão dos mananciais. Um segundo tema é toda uma série de programas ligados à redução da pegada ambiental. O tema da vulnerabilidade ambiental e mudanças climáticas, então aqui se encaixam os trabalhos na área de recursos hídricos, a gestão e conservação da fauna como um tema bastante importante, que tinha sido uma linha de atuação ainda pouco eficiente do poder do Estado, e obviamente o tema fundamental que é do licenciamento ambiental, com programas que visam a agilidade, a rapidez e a flexibilidade para que a gente atinja essas metas. Esses são as 5 diretrizes que o sistema ambiental paulista hoje está trabalhando. Existe nessas 5 linhas 18 programas de ação que o governo tem colocado, e eu fiz o destaque só do nosso que estamos discutindo aqui, que é o Programa de Vulnerabilidade Ambiental e Mudanças Climáticas 3, onde um dos programas é o fortalecimento da gestão dos recursos hídricos. Esse tema, não por acaso, ele se coliga, obviamente, às questões da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Recursos Hídricos e dos seus órgãos coligados, e ele vai justamente em vários destaques. Um deles, ampliar a intensificação do monitoramento das águas superficiais e subterrâneas, várias linhas de financiamento de ação a CETESB tem feito com os fundos de financiamento, como o FEIDRO e outros, para que a gente aumente a possibilidade da rede de monitoramento de qualidade da água. O segundo grande tema é a promoção da fiscalização integrada, tema esse que na nossa bacia, na região nós estamos discutindo, todos vão aqui perguntar, e finalmente qual é a eficácia e eficiência dos projetos. Houve momentos em que nós tivemos picos maiores, né, de intervenção na questão da fiscalização, picos de menor, e estamos retomando fortemente um programa chamado Operação Integrada de Defesa das Águas, e, em princípio em parceria com o município de São Paulo e com a região do ABC. Então, esta é uma ação que me parece também bastante importante que a Secretaria tem feito. E, obviamente, o tema que eu iniciei, a implementação das leis específicas dos mananciais, que não posso deixar de ver. Eu estou com óculos, não tenho enxergado todo mundo, mas que está aqui um dos fundadores, um dos mentores na quartaria, que é o professor Sadala, com quem, quando fomos trabalhar, não é, Estela, nos bebemos nos estudos que o Sadala e o Nuti tinham feito para a revisão de mananciais. Eu termino deixando aqui, então, a saudação da secretária para os bons trabalhos, fazendo um pouco um apelo a essa nova fase de mobilização. Eu acredito muito nesse ciclo de que nós temos tentado intervir, não é, na mudança da qualidade das águas na região metropolitana, seja pela militância, né, o Breca, quando a gente começou lá atrás, no grupo que teve que repensar a revisão da lei de mananciais, foram instrumentos, do meu ponto de vista, só para fazer uma avaliação qualitativa um pouco ousados do ponto de vista, eram instrumentos de uma gestão complexa, e eu acho que a Estela, inclusive, quando discutia isso conosco, dizia, olha, a lei é uma lei que exige uma série de mecanismos mais sofisticados, que não só o padrão do uso do solo, ele remeteu ao modelo de qualidade da água, por um modelo sofisticado, né, de correlação uso do solo, qualidade da água, que vem sendo feito à medida do possível para se ter ideia de como que essa correlação vem sendo feita, mas ele exige, obviamente, um Estado, uma sociedade e uma organização também da sociedade civil e dos atores mais aprimorada para a sua evolução. Então, faço essas reflexões e acho que nós estamos na terceira rodada, né? A Lei de Mananciais de 75, a nossa lei de 97 e estamos em 2015, novamente voltando e discutindo os problemas. Lembrei ao chegar, não é, com o Daniel Fink, aqui nessa escola, quando nós fizemos o primeiro debate público da Lei de Mananciais, eu vi num dos debates com o Fink, estava até brincando, nós aqui juntos discutindo, a sociedade não sabia que existia comitês de bacia, nem subcomitês, né, que eram recentes, dentro de uma escola, e nós estávamos falando, puxa, mas nós temos que investir na participação, no fortalecimento dos órgãos colegiados, né, e aí estamos já com 20 anos do Comitê de Bacia do Alto Tietê, com todas as dificuldades que esse sistema tem. Ele está lá, hoje de manhã estava discutindo a qualidade da água, a CETESB estava apresentando justamente o monitoramento da Pires do Guarapiranga. Então, veja, o tema do instrumento de planejamento me parece que tanto a Secretaria do Meio Ambiente quanto a Secretaria de Recursos Hídricos têm aí uma grande missão, que é renovar. Eu acho que poderíamos fazer um apelo
a que todos se engajassem nessa terceira fase dos planos, né? Se vamos fazer o PDPA dos 10 bacias, agora não mais só das que nós fizemos pioneiras no Guarapiranga e Billings, eu acho que merece um chamamento a toda a sociedade que participe e, obviamente, dessa importante escola que é a saúde pública. Obrigado, Mancuso, estou à disposição e agradeço o convite. Obrigado.